Então, vamos lá. Peço desculpas, né? Até pelo atraso que eu estava em outra atividade, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, a gente vai falar sobre a dolorosa noite escura da alma hoje, para aqueles que gostam de estudar um pouco mais, né? De pesquisar. Eu utilizo como fonte esse livro aqui de Joana, Ilumina-te, de Joana de Ângeles Espírito, psicografia de Divaldo, no capítulo número 18, que tem esse tema, A Dolorosa Noite Escura. E aí a gente vai fazer alguns comentários com respeito ao que Joana nos traz. Ela começa o capítulo falando de São João da Cruz. Não sei se todos conhecem. São João da Cruz foi um místico do século XVI, nascido em 1542, que teve uma amizade muito profunda e íntima com Santa Teresa d'Ávila, que a gente conhece por ser freira carmelita, por ter uma experiência mística muito forte, né, com a presença de Deus, e através dela terem sido feitas tantas obras de caridade. Ela que escreveu aquela obra extraordinária, onde ela fala sobre as moradas do castelo interior, uma obra inclusive de cunho psicológico, em que ela vai falar sobre essa volta, esse caminho do ser espiritual em direção a si mesmo, às suas próprias indagações e inquietações. Então, São João da Cruz foi espanhol, filho de pais pobres, que eram tecelões, e desde o início da sua vida, desde muito jovenzinho, já despertou para esses ideais sublimes, para uma vida santificada. Sempre foi grande admirador de Santa Teresa, e Noite Escura da Alma é um título de um de seus livros, que na verdade é um livro que faz parte de um compêndio que ele não chegou a terminar em vida, mas que deixou algumas observações muito interessantes. Então, Joana, ao lembrar do grande místico espanhol, vai dizer que ele foi o primeiro, talvez, que se referiu a essa expressão que a gente ouve no movimento espírita, em especial por Emmanuel, em algumas mensagens ele já utilizou essa expressão, né, de noite escura da alma, porque durante esse ministério de interiorização de São João da Cruz, na busca do Cristo, digamos assim, enclausurado no ser profundo, ele fala sobre essa experiência que todos nós passamos, que a gente chama de deserto, que a gente chama de solidão, que a gente chama de descoberta de autoconhecimento, né? Teve uma palestra recente de Divaldo que ele comparou essa trajetória do ser espiritual em busca do seu autoconhecimento como alguém que se envereda numa mata fechada, sem bússola, sem GPS, para que possa desbravar os caminhos como se tivesse tudo fechado. Então não tem a luz solar para poder guiar, não tem muitos aparatos tecnológicos para poder direcionar os seus passos e vai meio que descobrindo pelas experiências. E em alguns momentos da nossa vida a gente se sente assim, um tanto perdido, um tanto isolado, um tanto solitário, um tanto imerso nas nossas preocupações, nas nossas inquietações, sem saber direito qual destino que a gente dá aos nossos pendores, qual decisão a gente toma, em que a gente sente medo, sente incertezas, mas mesmo assim tem também esta confiança de seguir adiante. Então, Joana vai falar que São João da Cruz, por exemplo, muito sofreu. Ele teve uma vida bastante marcada por processos de enfermidades físicas, sempre foi desprezado e escarnecido, contou com a incompreensão dos seus familiares, dos seus amigos, bem parecida à história dos grandes mártires, que a gente também observa sempre uma tônica muito semelhante, né? A ponto, por exemplo, de São Francisco de Assis, na conhecida oração, lembrar para a gente que mais importante é compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Então, Joana vai falar que a solidão, a ausência de vida nesse imenso vazio existencial que a gente inevitavelmente experimenta quando se aventura a olhar para dentro, olhar para os nossos conflitos existenciais,
sempre nos fazem experimentar em algum grau o sofrimento, as amarguras, as aflições, e isso também aconteceu com São João da Cruz. Não obstante esse desejo sincero por parte dele de buscar com todas as forças se repletar, se encher com a luz divina, com a alegria e com a presença de Deus, por vezes enfrentou a dolorosa noite escura da sua alma. E Joana também vai dizer que Madre Teresa de Calcutá, muitos séculos mais tarde, também procurando se inundar da presença de Deus no serviço ao próximo, notadamente no serviço aos mais pobres, quanto mais o buscava, mais isolada se sentia, chegando em alguns momentos a se considerar destituída de amor, de fé, de certeza de que o seu trabalho estava sendo útil a Deus. E quando a gente lê isso, Joana falando sobre essas reflexões íntimas de Madre Teresa de Calcutá, é impossível a gente não fazer uma imediata comparação, guardadas as devidas proporções, com as nossas vidas. A gente vê em Madre Teresa de Calcutá um exemplo de devotamento, de abnegação, de caridade, de esquecimento das próprias necessidades para cuidar de necessidades mais prementes de outros que viviam o opróbrio da miséria nas ruas, que viviam a orfandade, que tinham adoecimentos e não tinham ninguém por si. E a gente constatar que em alguns momentos uma santa chegou a se questionar se o seu esforço estava sendo útil, se a sua migalhinha estava sendo aproveitável por Deus dentro desse banquete da caridade. Então, os santos que perseguiam a honra ao dever também passaram por essa dolorosa noite escura das suas almas, porque seres humanos, como nós também somos, com as suas inquietações, com os seus desejos, não obstante a sua fé ardorosa, sua esperança inquebrantável. Mas, como seres humanos, todos passamos por esses momentos, momentos de dúvidas, momentos em que a gente, por vezes, subestima as nossas próprias capacidades, gostaria de ser mais útil, gostaria de servir melhor, mas por alguma razão, né, a gente acaba se questionando em relação a isso. E Joana diz também que, no caso de Madre Teresa, por exemplo, nessas angústias, em meio às angústias que a maceravam, ela se deu conta de que havia solicitado em prece padecer das agruras do Calvário, ou seja, como Cristo martirizado, ela também queria testemunhar a sua fé através desses padecimentos, dessas vicissitudes, passar por essa experiência. É interessante a gente falar sobre isso, porque isso não é apologia ao masoquismo, a gostar de sofrer, a buscar a dor, né? Tem uma mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Paciência, em que um espírito amigo vai dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. As cruzes pesadas só são suportadas por ombros fortes. A gente prova o cristão que nós somos justamente pela capacidade que a gente tem de suportar e enfrentar os desafios, sejam eles quais forem, né? Nós sempre teremos cruzes compatíveis com a nossa força para poder suportar. Às vezes de ordem afetiva, cruzes às vezes de ordem na saúde, processos de enfermidade, por vezes crônicos, chatos, prolongados, demorados, em que a gente tem uma série de dores, uma série de inconvenientes para poder enfrentar, que a gente queria se desvencilhar e sente que está preso em cadeias. Às vezes experiências infelizes dentro do lar, às vezes problemas de ordem financeira, né, e de outras ordens de incompreensão, seja na família, seja fora dela, um sentimento de melancolia que se arrasta, por vezes desde a mais tenra idade, e a gente fica buscando esse novo sentido em cada experiência que a gente tem, cada um de nós sabemos as dores particulares que nós padecemos, que estão relacionadas com os gêneros de provas que escolhemos para essa reencarnação. Então, o que Joana vai dizer é isso. Madre Teresa de Calcutá
havia pedido padecer por amor ao nome do Cristo, né? Ela queria atender, diz Joana, a sede de Jesus na cruz. E por isso se sentia, em alguns momentos, atormentada, né? Pela ausência dele no seu íntimo. E o interessante é a gente observar um coração tão purificado, se questionando o tempo inteiro sobre como servir melhor, sobre como servir com mais sinceridade, né, de propósitos. E aí Joana vai explicar. Sucede que o espírito, acostumado com as imposições da matéria, quando se resolve eleger a sublime presença da verdade, aturde-se no abismo que o separa do Criador, que certamente não pode ser detido nos limites da individualidade humana. O que Joana está querendo dizer? Quando a alma sincera pede por dificuldades, por vicissitudes, Patrícia, mas quando foi que eu pedi isso? Muitas vezes antes de reencarnar. A gente implora por uma oportunidade de recapitular os nossos equívocos, de começar de novo, de que agora vai ser diferente. Pede oportunidade, pede chance para que a gente renasça numa família que nos dê condição de ter uma vida mais digna, para que agora a gente faça boas escolhas. Pede ajuda do nosso mentor espiritual, suporte da nossa família espiritual, que às vezes a gente não tem mérito para reencarnar junto, para que a gente possa enfrentar uma vida de dificuldades, uma vida marcada por vicissitudes. E quando a gente chega aqui na experiência terrestre, a gente vê a concretização desses planos divinos. E o convite é a travessia com a segurança na nossa fé dessas dificuldades, a travessia por esse sofrimento. Só que essa travessia não se parece exatamente com um passeio no parque, não se parece exatamente com uma caminhada na praia. Essa travessia é uma travessia difícil, que por vezes representa para nós o ambiente inóspito, hostil de um deserto. Muitas vezes representa para nós sabe aquele ambiente de cerrado, de aridez, de caatinga, aquele ambiente de calor, né, de dificuldade, de ausência de água. Tem certos momentos na nossa vida em que realmente essa nossa passagem se dá por essa presença da dolorosa noite escura da nossa alma, que a gente se sente sozinho, incompreendido, sem recurso. Às vezes, erroneamente, a gente acha que foi esquecido por Deus. Por quê? Porque é o abismo que a gente precisa superar e atravessar e que nos separa do nosso desejo, da nossa aspiração mais profunda, mais elevada de comunhão com o Pai Celestial. Então, o que isso significa para a gente? Olha, o ser imortal, como Joana até coloca em uma das suas expressões, cresce pelo deotropismo. O que é isso? Assim como as plantas buscam o sol no heliotropismo, viram-se para o sol, a fim de que possam produzir o seu próprio alimento pela fotossíntese, possam crescer e se desenvolver, nós, enquanto espíritos imortais, buscamos e nos viramos para Deus. Só que nessa busca, a gente precisa enfrentar muitos desafios. O primeiro deles é a própria experiência terrestre, em que a gente tem os nossos sentidos bagunçados, né? Os nossos sentidos confundidos por outras distrações. E que o tempo inteiro a gente precisa se lembrar da nossa destinação enquanto espírito imortal para buscar aquilo que é do espírito, como dizia o apóstolo Paulo, e não aquilo que é da carne. Isso não significa que a gente não vai viver no mundo, que a gente vai ser alienado, que a gente não vai para festa, não vai compartilhar a nossa vida com os nossos amigos, que a gente não pode sair de casa, que a gente só vai viver no centro, viver na igreja. Isso não é uma vida purificada. Uma vida purificada é uma vida em que a gente segue com os valores morais que a gente esposa em qualquer lugar que a gente vá, na rua, no trânsito, no barzinho,
na festa, em casa, na casa de amigos, no centro, no nosso ambiente profissional, em qualquer lugar que a gente vá. A gente cresce no momento em que a gente percebe as nossas fragilidades, os nossos limites, e aquilo que ultrapassa os nossos limites, a gente tem fé que será superado por Deus. Mas quando a gente está passando no meio dessas dificuldades, dessas experiências, é muito natural o sentimento, como Joana diz, de confusão, o sentimento de aturdimento, em que a gente percebe o caminho imenso que a gente vai precisar enfrentar e chega a dar um gelo assim por dentro. Não sei se vocês já passaram por experiência de fazer trilha em locais montanhosos ou trilhas em ambientes de praias. Uma trilha dá mais ou menos essa sensação. O guia chega pra gente e mostra no mapa ou mostra o percurso assim, ó, tá vendo aquele monte lá atrás que tá bem pequenininho? A gente vai andar não sei quantos quilômetros para chegar lá. Chega a dar um gelo por dentro. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E se anoitecer? E se a gente se perder? E se faltar água? E se minha perna não aguentar? A gente começa a pensar em uma série de inquietações. Analogamente, é isso também que acontece com o nosso percurso enquanto espíritos imortais. E aí, Joana coloca alguns elementos, né, da psicologia junguiana para falar sobre isso com a gente. Quando, por exemplo, ela fala sobre a sombra. A sombra atormenta o espírito imortal, na condição de herança do passado delituoso, no qual as realizações foram assinaladas pela predominância do ego infeliz, gerador de inumeráveis transtornos, agora se expressando como vazio existencial. Sombra não necessariamente é tudo de perverso e de cruel que a gente fez. Sombra é aquilo que foi reprimido, aquilo que foi esquecido, aquilo que foi recalcado. Muitas vezes aquilo que em um determinado momento foi julgado inapropriado, que a gente afastou da nossa consciência e está lá, num quartinho escuro, em casa a gente sempre tem esse quartinho, né? A despensa, ou aquele quartinho da bagunça, em que a gente vai entulhando uma porção de coisas. Ah, isso daqui eu não vou precisar agora, mas eu posso precisar daqui a 10 anos. Ah, isso daqui não dá em mim ainda, mas pode vir a dar daqui a alguns meses. Não, isso daqui eu não uso com tanta frequência, mas eu não quero me desfazer. E a gente vai colocando no quartinho. Assim também é a nossa sombra. A parte do nosso ego que não foi aprovado, que está escondido, manifestações rejeitadas, objetos de conflito, que fazem parte de quem eu sou, mas que está nesse quartinho escondido dentro de mim mesma, mas que me habita, e que por me habitar, me dá por vezes essa sensação de que tem uma parte de mim que eu não estou olhando, mas que me incomoda. O quartinho da bagunça é isso, né? Quando o quartinho tá com a porta fechada, tranquilo, eu tô vivendo bem. Se algum dia eu precisar entrar nesse quarto para pegar alguma coisa, a gente sente até uma angústia por dentro, né? Meu Deus, que bagunça! Eu tenho que parar em algum momento para arrumar esse negócio, para doar algumas coisas. A mesma coisa acontece conosco. Permanece um certo vazio que a gente experimenta por conta desses conteúdos que precisam ser arrumados e que não se limitam apenas nessa existência. Por vezes, estão sendo acumulados existências após existências. Então, Joana diz: a força moral, porém, promana do self. O que é o self? O self é o si mesmo. A gente poderia dizer, o self é o ser espiritual profundo, é o espírito imortal na sua mais pura essência. A gente tem conhecimento claro do nosso self? Não. A gente tem a individualidade. Eu consigo mais ou menos me conhecer, eu, Patrícia, a minha individualidade. Não é o self, é o ego. Mas eu posso conhecer alguns conteúdos mais profundos relacionados ao self, ao eu espiritual. Porque o eu espiritual não é Patrícia. Patrícia é um fascículo, é uma camada, como um livro, é uma página desse livro. O livro sou eu espírito.
espírito imortal, que já foi Patrícia, que já foi Joana, que já foi Maria, que já foi Pedro, que já foi Robson, que já fui tantos, dezenas, centenas, até milhares. E estou buscando consolidar todas as peculiaridades, características, qualidades, inclinações de todos estes. Então, a gente não tem acesso direto ao self, mas o self nos governa. É como uma força que promana dele. Tudo que a gente conquista de edificante, de espiritualizado, diz respeito ao self. Os conteúdos mais profundos, os valores que eu agasalho, as conquistas morais que já são minhas e que a gente leva para as múltiplas reencarnações. Por que que a gente leva? Porque não é do ego. Que o nosso ego vai se desfazer nessa existência. São conteúdos profundos do self. Por isso é a herança do espírito. Não é assim que a gente aprende na doutrina? Olha, dessa vida no mundo material, o que que a gente leva? Quem eu sou. E quem eu sou? Esse eu mais profundo, o si mesmo. E o que, na verdade, eu levo? As experiências que eu tive, os vínculos verdadeiros de amor que eu desenvolvi e os valores esposados que eu consegui também desenvolver. Isso eu levo. E todo o resto fica aqui. Os laços estritamente consanguíneos e da matéria, os enlaces mais superficiais, os bens materiais, os postos de serviço, o poder transitório, a beleza, a fama, o prestígio, o nome, tudo fica aqui. E com o tempo está fadado a desaparecer. Mas aquilo que é do ser espiritual mais profundo, isso eu levo. Então, Joana vai dizer, essa força moral que promana do self sobrepõe-se e conduz o ser ao trabalho que dignifica e lentamente vai restituindo a presença divina através de cada ação edificante que a gente nutre. A meditação, a oração, os valores de paz, de segurança interior, de estabilidade emocional. Então, o que é que ela está dizendo? Quer atravessar a dolorosa noite escura da alma? Cuida desses valores imperecíveis relacionados a essa força moral que promana do self. Aprende a desenvolver hábitos edificantes que vão representar para você a sua verdadeira fortaleza. Tá ansioso? Não consome redes sociais. Você vai ficar mais ansioso. Tá ansioso? Não vai postar no Facebook para ficar postando 10 postagens em 1 minuto, enchendo o feed de coisa. Tá ansioso? Busca especialistas adequados para tratarem, se for exatamente um transtorno. Porque às vezes é apenas um quadro ansioso. O pensamento que acelera, as inquietações, algo mais simples, que não se delineia exatamente num transtorno, né? Busca a prece, busca o auxílio espiritual para se reorganizar. Se preciso for, busca a medicação, busca o especialista, né, de ordem psiquiátrica, de ordem psicológica, ou qualquer orientação que seja, mas, sobretudo, busca esses valores mais profundos, porque é destes valores mais profundos que a gente vai encontrar recursos para enfrentar essa dolorosa noite escura da alma. A dolorosa noite escura da alma. Então, as coisas do mundo material têm pouca eficácia para nos dar segurança para que a gente possa atravessar. Vocês já viram nas estradas, quando a gente viaja de noite, aqueles olhos de gato que ficam margeando as estradas, né? Funcionam como balizas de luz para que o motorista possa se localizar, geralmente as estradas, né? Estou falando aqui pelo que eu conheço da Bahia, do interior da Bahia, não são tão iluminadas assim. Então, aqueles olhos de gato ajudam como balizas de luz para identificar os limites da via, né? Facilitar, enfim, a viagem com um pouco mais de segurança, principalmente à noite. Fazendo uma analogia com o espírito imortal, essas balizas de luz nesse caminho que a alma, pense a alma como o carro, né? Como o motorista que está dirigindo o carro, o nosso corpo. A alma que dirige, né, o seu veículo
terrestre, nesse caminho da sua ascensão espiritual, tem por balizas de luz exatamente esses hábitos edificantes. O hábito das leituras edificantes, das reflexões sobre o Evangelho, dos esforços para a gente vivenciar o Evangelho, dos momentos de oração que iluminam as nossas consciências, que nos deixam mais maleáveis, mais permeáveis, para que a gente possa receber as boas intuições dos nossos mentores espirituais, da espiritualidade superior, que sempre, sempre nos estimula para que a gente possa seguir adiante. Então, Joana vai dizer: a perseverança no objetivo vai enchendo de luz essa área em que permanece a sombra, produzindo essa identificação aos poucos com o nosso self, com o nosso si mesmo. Então, quanto mais a gente se coloca com segurança, atravessando essas dificuldades e esses desafios, buscando os recursos que a gente tem à nossa disposição para que a gente possa seguir adiante com mais coragem, com mais destemor, a gente vai se engrandecendo e se preenchendo dessa luz que promana do nosso ser imortal identificado com Deus. Então ela diz: inúmeras vezes, no teu processo de união com Deus através de Jesus, perceberás, entretanto, a solidão. O movimento natural. Tem uma obra de Joana de Ângeles, escrita, né, psicografada por Divaldo, Messe de Amor. O primeiro capítulo desta obra é intitulado Solidão e Jesus. Ela vai dizer: lembra-te dele, só no mundo e o Pai com ele. A hora das tuas provações, os companheiros e beneficiários do teu carinho não podem ficar contigo. Seguirão adiante. A vida os espera mais além. Tem paciência. Não os ames menos por isso. Eles necessitam de tua compreensão e de teu carinho. Cresce para ajudar no crescimento deles. Na tua solidão, entretanto, Jesus estará sempre contigo. Ou seja, a sese espiritual, desenvolvimento espiritual, o nosso processo de crescimento como espíritos imortais é um movimento solitário, porque é uma manifestação íntima do ser espiritual em direção a Deus. Isso não significa que a gente está abandonado, como Joana expressa aqui ao dizer. Jesus sempre estará conosco. E, ao lado de Jesus, os seus emissários, o nosso mentor espiritual que nunca nos abandona, a nossa família espiritual que sempre está junto conosco, e, eventualmente, também amigos, familiares, amores que seguem junto conosco nesse périplo, mas que a gente se acostume a essa experiência de ser nós conosco mesmos. Os maiores desafios que a gente precisa empreender, as maiores batalhas que a gente vai travar, são as íntimas. Então, Joana diz: como ainda não és capaz de assimilar as emoções transcendentes, superiores, atravessas a noite escura da alma. Sofres angústias e padecimentos, em razão da diferença entre o que és espiritualmente e o que aspiras. Então, essa é a pergunta. Por que que a gente precisa passar a dolorosa noite escura da alma? É castigo? É punição? É porque nós somos pecadores? É por conta da nossa imperfeição? É porque Deus está nos maltratando? Nada disso. É porque nós estamos aspirando sermos melhores e ainda não somos. E isso é importante para a gente entender que quando a gente atravessar a dolorosa noite escura da alma, o que é isso? As dificuldades, as angústias, os padecimentos, as inquietações, os sofrimentos de variada ordem, de variados graus, a gente não se desestimule. É assim mesmo. O processo é esse. O processo é doloroso. E quem diz não é Patrícia. Quem diz
Quem disse foi Jesus, e a gente tem isso também na codificação kardeciana. O processo de evolução espiritual é um burilamento, cadinho das experiências, como se a gente estivesse como pedras preciosas, cheias de impurezas ainda, e estivéssemos sendo separados na bateia. A bateia, né, aquela peneira grande em que a gente separa as pedras preciosas das impurezas. A gente precisa ser submetido, por vezes, ao fogo purificador, ao fogo purificador de um relacionamento sem afinidade com uma família, ao fogo purificador de uma experiência de restrição financeira, ao fogo purificador de uma enfermidade dolorosa que a gente precisa enfrentar, de uma limitação, da gente desejar ardentemente um determinado objetivo da nossa vida e não conseguir realizar. Por quê? Uma expiação, às vezes, de ordem afetiva ou de outra ordem, mas que a gente não deve desistir. A experiência da dolorosa noite escura da alma é por conta dessa diferença. A gente está no caminho certo. Nós estamos aspirando ser melhores, mas ainda não somos. E precisamos ter paciência com os nossos processos, precisamos aceitar as condições que nós temos, o nosso estágio atual, a fim de que a gente vá trabalhando para que a gente se aproxime desse nosso ideal. E aí, Joana nos dá o exemplo inesquecível de Paulo de Tarso. Paulo viveu esse tremendo paradoxo da noite escura da alma. Durante o seu exílio no oásis de Dan, apesar da presença dos amigos Áquila e Prisca, sofreu o abandono necessário ao amadurecimento espiritual, a fim de dispor de forças para os testemunhos que o aguardavam durante as futuras pregações. No caso de Paulo, a gente vê esse movimento de solidão no oásis de Dan. Eu trouxe até a obra aqui para a gente, Paulo Estevão. Vou ler um trechinho dessa parte em que Paulo passou por esses momentos. O que Emmanuel vai dizer sobre a experiência de Paulo? Ele passou 300 dias consecutivos no deserto. Foram 300 dias, Patrícia? Não, foram 3 anos. 1000 dias consecutivos no deserto, ao lado de Áquila e Prisca. Aí Emmanuel diz assim: nessas palestras carinhosas e fraternais, falando sobre o diálogo que Paulo entretecia com o casal, os dias foram passando rápidos. De quando em quando, chegavam de Palmira reforços de abastecimentos e outros recursos. Os 3 habitantes, Paulo, Áquila e Prisca, do oásis silencioso, entrelaçavam aspirações e pensamentos a respeito do Evangelho de Jesus, o único livro de suas meditações naquelas paragens tão remotas. Só um adendo. Vai ter festa agora de fim de ano, né? Alguns de nós vamos viajar. Será que a gente conseguiria passar as férias só com o Evangelho de Jesus em mãos? Não estou querendo dizer, né, ditar o que cada um de nós deve fazer, mas eu acho interessante também a gente pensar sobre isso, né? A gente não vive sem o celular. E um momento, por exemplo, né, de descanso em que a gente vai relaxar, por vezes a gente se mantém também hiperconectado. Tá aí uma boa oportunidade para que a gente possa testar essa nossa dependência às coisas do mundo material extensíveis aos aparatos tecnológicos. Tá aí uma boa oportunidade da gente ler aquele livro que a gente passou o ano todo dizendo que ia ler e nunca conseguiu. Tá aí uma boa oportunidade da gente entretecer com mais calma, com mais tempo, aquelas conversas que por vezes a gente não consegue com as pessoas que moram debaixo do mesmo teto que a gente, porque não tem tempo, porque tem que trabalhar, porque tem que cuidar das coisas, porque cada um está envolvido em suas atividades, né? E aí, Emmanuel vai falar, o ex-rabino Paulo modificara o próprio aspecto. A sua pele queimada pelo sol dava a impressão de um homem acostumado à inclemência do deserto. A barba crescida lhe transformou o semblante.
As mãos, afeitas ao trato dos livros, se tornaram calosas e rudes por conta do trabalho, né, de tecelão. Entretanto, a solidão, as disciplinas austeras, o tear laborioso, lhe haviam enriquecido a alma de luz e serenidade. Os olhos calmos e profundos atestavam os novos valores do espírito. Entendera finalmente aquela paz desconhecida que Jesus desejara aos discípulos. Sabia agora interpretar a dedicação de Pedro, a tranquilidade de Estevão no instante da sua morte, o fervor de Abigail e as virtudes morais dos frequentadores do caminho que outrora perseguira em Jerusalém. Como que ele percebeu? A dolorosa noite escura da alma. Momentos de reflexão à luz do Evangelho de Jesus. Momentos de insulamento e solidão. Momentos em que não tinha distração, não tinha jogo da Copa, não tinha TV, não tinha redes sociais. Era ele e Deus. Momentos que a gente pode buscar. Não é ficar sem assistir o jogo da Copa. Não é ficar sem navegar nas redes sociais. Mas é incluir momentos de introspecção para que a gente desenvolva recursos para atravessar a noite escura da alma. Porque Paulo tinha muito conhecimento. Ele era doutor em Jerusalém. Conhecimento não lhe faltava, tanto religioso quanto de outras ordens. Ele teve os melhores tutores em Jerusalém. Porém, lhe faltava essa experiência que ele aprendeu a desenvolver. Então, a paz que ele anelava, que ele percebia nos cristãos, ele percebia ali agora de onde vinha, da prática, da vivência desse evangelho, dessa dedicação ao bem. Então, esse é um poderoso exemplo para todos nós, que também buscamos essa paz interior, buscamos esse equilíbrio, não buscamos esse autoconhecimento, esse despertar. Então, Joana vai dizer, toda vez quando, no serviço do Senhor, sintas a alma dominada pela noite triste da escuridão, evita te entregar à sombra espessa, deixando-te arrastar pelo desânimo ou pelo desencantamento. Minha gente, nós estamos reencarnados na Terra. A psicosfera do planeta não tá brincadeira. Não tá brincadeira. Se a gente vacilar, a nossa vibração cai e a gente sente a tristeza se apossar, o desânimo, um sono, uma coisa esquisita. Eu acredito que vocês também devem ter essas percepções como eu tenho. Não é brincadeira. Então a gente precisa preservar esse ânimo firme, não obstante as dificuldades que a gente vai enfrentar, há uma diferença de enfrentar as dificuldades e se deixar arrastar pelo desânimo. Nem sempre a gente vai acordar cantando. Nem todos os dias serão fáceis. Mas em todos os dias haverá Deus. E nós podemos buscá-lo de muitas formas diferentes. Talvez seja isso que Joana seja querendo dizer para nós. Ela fala: não esperes um céu de delícias na experiência autoiluminativa que te entregas. Tem gente que acha. Agora que eu abri o meu coração para Jesus, tudo na minha vida vai dar certo. Vai não. Porque a mensagem do Evangelho vai na contramão dos interesses contemporâneos. Vivenciar o Evangelho é, a todo momento, contrapor-se aos movimentos sociais do século XXI. Quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê uma massa gigantesca fazendo apologia a fanatismo, separativismo, polarização, individualismo, desamor. A mensagem do Evangelho é diametralmente oposta. Jesus vem com uma mensagem de não violência, de não resistir ao mal. O que é isso? Não oferecer
resistência ao mal, não se vingar, não duelar. Simplesmente perdoar as ofensas, demonstrar caridade a todos, a quem eu gosto e a quem eu não gosto, e principalmente aqueles que me dão motivos para eu não gostar, que na linguagem do Novo Testamento está como adversários ou inimigos. Quando eu decido ser cristã, automaticamente já vem no contrato, se prepara, que vem dificuldade para você. Cristão tem que ter espírito de sacrifício, senão não é cristão. Os louros, a vitória, o céu de delícias, como vai dizer Joana de Ângeles, vem mais tarde, mas bem mais tarde mesmo. Quando a gente olha para a história dos cristãos primitivos, a gente tem uma vaga ideia disso. Uma vida inteira de lutas, perseguições, martírios extremos, até o momento final da morte. O céu de delícias veio depois, se, né, compatível com o esforço individual de cada um. Então é importante a gente pensar sobre isso para que a gente não se iluda, para que a gente não viva, né, em função de quimeras. Joana diz ainda, a oração não é um ato mecânico de repetir palavras, mas uma experiência vivida de comunhão com aquele a quem se dirige o pensamento, buscando a união mental, a identificação com a sua sabedoria e misericórdia. Uma prece sincera, ela tem momentos de agradecimento, de gratidão, ela tem pedidos, ela tem desabafo. Uma prece sincera tem desejos professados ali, tem petições que a gente faz, mas acima de tudo tem submissão, tem resignação, tem humildade em relação à vontade do Pai Celestial. E aí, para finalizar, gente, Joana vai dizer: a noite escura da alma é o amanhecer do dia glorioso da imortalidade em triunfo. É o prenúncio desse novo momento. E ela lembra de Jesus quando ele experimentou no Jardim das Oliveiras a sua noite escura da alma. Na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, a gente tem essa passagem no capítulo A Oração do Horto, capítulo 27. Ela vai falar, né? Desculpa, ele vai falar, Humberto de Campos, que terminada a cerimônia do lava-pés, Jesus, acompanhado de Pedro, João e Tiago, vai ao Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os companheiros, os demais companheiros se dispersaram e Judas, se afastando com passos vacilantes, preparava a traição, que ele achava que era um grande negócio, né? Então, Humberto de Campos narra que quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, acomoda os discípulos e diz: essa é minha última hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha glorificação de Deus no supremo testemunho. E assim dizendo, se afastou um pouco e deixou Pedro, João e Tiago com essa exortação para que orassem e vigiassem. E, silenciosamente, os discípulos adormeceram. Jesus se volta e diz: despertai, eu não vos recomendei que vigiasseis, não podereis velar comigo um minuto que seja? E aí, eles se justificam e se colocam de novo para a meditação. Dali a alguns instantes, Judas chega com a soldadesca para prender Jesus. Qual o simbolismo disso? Enquanto nós estamos na vida, passando pela dolorosa noite escura das nossas almas, precisamos permanecer vigilantes. Saber que esse momento é um momento de testemunho, é um momento em que a gente vai provar a nossa fé e a gente não pode adormecer. Adormecer nos nossos princípios, nos nossos valores, na nossa fé. A gente tem que se manter vigilante, de olhos e coração bem abertos, porque é a partir desse momento
que a gente vai começar a colocar em prática aquilo que a gente sempre aprendeu, que a gente tanto estuda, que a gente vai vivenciar esses ensinamentos na prática. Então, meus amigos, agradeço pela atenção de todos e muito obrigada.